Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Levítico capítulo de número 6, versículo 12. Quem encontrou, diga eu encontrei. Então, se a igreja encontrou, nós vamos ler esse versículo e diz assim a palavra do Senhor: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A igreja, durante épocas, desde o tempo das antiguidades, desde a igreja primitiva, ela enfrentou grandes desafios. Mas a igreja do século 21 enfrenta um grande desafio, e nessa noite nós vamos falar sobre esse desafio. E qual é ele, pastor Roberto? Manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. É o grande desafio para os jovens, obreiros, senhoras, senhores, novos convertidos, é manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Irmão, isso é sério que nós vamos falar aqui nessa noite, porque o que tem de pessoas que deixaram a chama apagar não são poucas. Por causa de quê? Muitas coisas, N coisas. Nós podemos citar muitas delas: luta, dificuldade, perseguição, tentações, vícios. Isso são coisas que vêm apagando a chama do Espírito da vida de muitas pessoas. E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão se enquadrando naquilo que Apocalipse diz: não és morno e nem quente, nem és frio e nem quente. Estamos vivendo essa realidade. As pessoas não são nem frias e nem quentes. E a Bíblia diz: quem dera fosse frio ou quente, porque como é morno, eu estou pronto a vomitar da minha boca. Você já bebeu água gelada? É boa. Água quente? Também você vai conseguir. Agora a água morna, meu irmão, é horrível. E nós vivemos um tempo onde há uma mornidão. Aquele crente meia boca, nem lá e nem cá. Aquele crente que nem sai da igreja e nem tem coragem de confessar a condição que ele está vivendo diante do Senhor. E isso vai prolongando. E a igreja sofrendo. E o Espírito Santo gemendo. Por quê? Porque as pessoas agora não têm mais espaço para o Espírito Santo. As pessoas estão tão atraídas com tantas coisas que elas não têm mais a chama do Espírito Santo queimando como prioridade em seus corações. Mas ainda bem que ainda há um remanescente. Ainda há homens e mulheres de Deus que entenderam o que é ser um cristão. Porque ser cristão é muito mais do que sair de casa e vir a uma igreja, pertencer a uma igreja. Ser cristão é ser alguém autêntico, cheio do poder, da graça do Espírito Santo, compromissado com o Evangelho e com a palavra do Senhor. E isso, meus queridos e amados irmãos, é um grande desafio para essa geração. É a geração do oba-oba, é a geração do vamos-vamos. Fala-se muito e faz tão pouco. E isso tem causado um desastre no meio do povo que se diz ser cristão. Mas nessa noite eu venho aqui, enviado por Deus, para trazer uma palavra de despertamento, para que você possa conscientizar e dizer: eu preciso ser melhor, eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. Essa chama que ainda está no teu coração não pode apagar. Não pode. Então, queridos e amados irmãos, como nós devemos fazer para evitar que a chama se apague em nossas vidas?
O que devemos fazer? Nós vamos ver na palavra e diz o seguinte nessa noite, conforme o texto que lemos aqui, havia uma responsabilidade para alguém que era um sacerdote, manter o fogo aceso. O altar não podia o fogo se apagar. Era a responsabilidade de quem? Do sacerdote. Então todo dia pela manhã ele removia as cinzas velhas e acendia o fogo novo e colocava o sacrifício, apresentando a Deus todos os dias pela manhã. Isso aqui nos fala sobre relacionamento diário. Ser crente não é momentos, não é uma vez no ano. Ser crente é para a vida toda. E isso implica em responsabilidade individual. E nós precisamos entender isso. Assim como o fogo ardia, queimava, mas alguém era responsável para o fogo não apagar. Apocalipse 5:6 diz a palavra, Jesus está dizendo que nos fez reinos e sacerdotes. Olha só, Ele nos fez reino e sacerdote, e nós somos responsáveis para manter o fogo do Espírito Santo aceso no altar que se chama nossos corações. É nossa responsabilidade. Não adianta a gente querer passar essa responsabilidade para A ou B. Pastor, enche o meu coração, mantenha o fogo aceso aqui. Eu posso até te ajudar, mas a responsabilidade desse fogo se acender e não se apagar é minha e sua. É individual. Por isso eu falei no começo, um grande desafio que a igreja encontra. Como é que está a chama do Espírito no seu coração? Como é que está o seu ministério? Como é que está a sua fé? Como está a sua esperança? Nessa noite, como está a sua esperança? E nós vamos aprender o que fazer para manter essa chama acesa e não deixar que o fogo do Espírito venha se apagar da nossa vida. E a primeira lição é manter relacionamento diário e profundo com Deus. Manter relacionamento diário, porque toda manhã a responsabilidade do sacerdote era acender fogo, era manter o fogo do altar aceso. Então relacionamento é diário. E tem que ser um relacionamento, além de diário, tem que ser profundo. Senão fica mesmice. Senão fica aquela coisa padronizada. Senão entra no formalismo. E todo dia a mesma coisa. Pai, me abençoe, pam, 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 pam. Vira uma reza. Tem muita gente que fez da vida dele uma reza, não consegue se relacionar, não consegue chorar mais na presença de Deus, não consegue tirar um momento com Deus, não consegue mergulhar no oceano do Espírito. E para fazer isso é preciso que haja relacionamento em primeiro lugar, e tem que ser diário e tem que ser profundo. Lembra o que Deus falava com Ezequiel na visão? E entrou até os tornozelos e disse: ainda é pouco, entra mais. E foi até as coxas, depois até a cintura, e até o momento que ele conseguiu navegar nas águas daquele lugar. Deus está nessa noite dizendo: filho, filha, eu estou lhe chamando para um relacionamento. Filha, filho, sabe por que essa tristeza chegou? Sabe por que essa porta ficou trancada? Sabe por que muitas respostas não chegam? É a
falta de envolvimento com Deus, é porque a gente recorre a tantas coisas, a gente bate em tantas portas, a gente confia em tantas pessoas, e estamos deixando de lado aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas nessa noite Deus quer incendiar essa chama no meu e no seu coração. Deus quer acender essa chama em nossos corações. Mas tem que ter relacionamento, tem que ter envolvimento com Deus, diariamente, um relacionamento profundo. Mateus capítulo 25, do 1 ao 4, parábola das 10 virgens. A Bíblia vai nos contar a história de 10 virgens. Jesus, quando fala das 10 virgens aqui, ele está querendo mostrar quem? Diga para o seu irmão, quando Jesus falou sobre as 10 virgens, ele estava mostrando a igreja. Jesus está, através desta parábola, falando da igreja. E se nós olharmos, a Bíblia vai dizer que 5 virgens levavam azeite consigo. 5 delas levavam azeite consigo. Mas a Bíblia vai dizer que o azeite, sabemos que é símbolo de quê? Do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala em azeite, ela está trazendo representação de quê? Candeeiro precisa de azeite para que a luz fique acesa. O altar que o sacerdote todas as manhãs acendia fogo nele, para que ele mantesse aceso. Hoje o altar, Jesus falou em Apocalipse que fez de nós reinos e sacerdotes, para que nós entendamos que este altar que sou eu e você, se nós não cuidarmos dessa nossa vida espiritual, nós vamos fracassar, nós iremos perecer. Não adianta, é necessário assumir depressa esse envolvimento, esse relacionamento, porque a Bíblia diz que 5 levaram azeite consigo. E se nós olharmos Êxodo capítulo 35, 14, a Bíblia vai dizer que o azeite era para manter a luminária do candelabro acesa, ou seja, sem o combustível não há fogo. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem a presença dele, nós somos como uma lata velha que vai batendo, vai zunindo e não acontece nada. Mas quando o crente está cheio de óleo, cheio do Espírito Santo, esse crente, por onde ele passa, por onde ele anda, algo vai acontecer. É o que precisamos fazer. Relacionamento diário com Deus. Busca incessante. Hoje o Espírito Santo quer manter a nossa lâmpada. Provérbio capítulo 20 e 27. O nosso espírito aceso. O Espírito Santo quer te incendiar. O Espírito Santo quer te envolver. Mas é algo muito difícil na atualidade de hoje, porque os corações estão endurecidos, não há mais corações quebrantados, não há mais aqueles que de madrugada, nas madrugadas buscam, na oração estão clamando, jejuando, consagrando e buscando a face do Senhor. E isso se tornou um grande desafio para os pastores que lideram a igreja, porque os pastores dizem: orem, orem, vamos orar, e alguns dizem que vão e não oram. Passou a programação, e se não é algo que está sendo visitado, visto pelo pastor, sinceramente, será um fracasso. Isso só está demonstrando o compromisso que esta geração tem com o nosso Deus. Porque orar, não é preciso ninguém te mandar orar. Jejuar, isso faz parte da nossa vida.
No nosso cotidiano, isso é algo particular de cada um de nós. Então façamos a vontade de Deus, porque senão a lâmpada irá se apagar. Mas quando não desenvolvemos um relacionamento diário e profundo com Deus, nossa lâmpada vai se apagando. Desse jeito. Se não tiver cuidado, morre. Certa feita, um pai chegou para uma filha e lhe deu um lindo presente, uma flor. Aquela menina se alegrou com aquela flor. Obrigado, meu pai. Passou-se alguns dias, sem os cuidados com aquela flor murchou e morreu. E aquela menina chegou para o pai: pai, a flor que tu me deu morreu. Ele disse: filha, tudo aquilo que nós não cuidamos, morre. Tem coisas muito mais importantes do que muitas coisas que as pessoas estão trazendo para a vida delas. Coisas que traz fracasso, derrota e distancia a presença de Deus da vida de tantas pessoas. É momento da igreja se envolver com Deus. É momento da igreja estar mais perto do Espírito Santo, porque senão vai chegar um tempo que a igreja não suportará a pressão que vai vir sobre a face da terra. O negócio está estreitando, está afunilando. Só não vê quem não quer. Mas o inimigo está preparando tudo para massacrar a igreja de Cristo, para perseguir a igreja do Senhor. E muitos se lamentarão e não suportarão a perseguição que se levantará contra a face da terra. Então, primeira coisa, relacionamento diário e profundo com Deus. Para que esse Espírito Santo mantenha-se a chama acesa no meu e no seu coração, nós precisamos cuidar da nossa vida. Cuidar e zelar com muito carinho, porque se não fizermos isso, seremos pessoas vazias e a lâmpada apagada. Então, segunda lição, priorizar a nossa vida espiritual. Mateus 25, do 5 a 8. O texto das 10 virgens vai falar que 5 virgens eram prudentes e havia preparado as suas lâmpadas, mas 5 eram loucas. Estavam despreparadas, consequentemente, com as lâmpadas apagadas. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Tomemos cuidado para que nós não venhamos ser como as loucas, que não tem azeite na vasilha, que não tem um fogo aceso nesse altar. Tomemos cuidado para que senão a chama vai se apagando, e daqui um pouco nós estamos apenas sendo um crente, um religioso que não tem mais comunhão com a presença de Deus. E vai nos desmotivando. Certamente, o motivo de despreparo dessas 5 virgens loucas era porque elas não priorizavam a vida espiritual. Deus é prioridade para você? Faça uma análise nessa noite. Não precisa me responder. Com que você tem gastado parte do seu tempo? Quanto tempo você gasta para estar na presença de Deus? Irmão, o que Deus está falando aqui é coisa muito séria. É coisa que vai causar vida ou morte. É uma questão de viver ou morrer. É uma questão de abrir mão ou pegar firme e dizer: eu vou até o fim, eu não vou negar a minha fé.
Porque como está o nosso compromisso com o Senhor? Porque a nossa prioridade, o que é a nossa prioridade hoje? Muitas coisas podem ser prioridade, sim, mas nada pode estar no lugar de Deus. Nada pode tomar o tempo chamado Deus. Tem muitas pessoas hoje arrebentadas. Tem muitas pessoas que estão arruinadas, fracassadas, com a família acabada. Sabe por quê? Priorizaram tantas coisas e deixou Deus de lado. Deixou a oração de lado, deixou o simples fato de congregar de lado, e foi se deixando, foi distanciando, e hoje acabou tudo, e aí quer correr e dizendo, está tudo acabado na minha vida, a minha família desentregou, acabou, mas o que você fez? Agora bate o desespero. Por que não pensou nisso antes? Porque agora que tudo caiu, a casa caiu sobre a cabeça, agora tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar preço, mas aí pode ser tarde. Porque a pessoa tem tendência em acomodar. Vai se acomodando, vai se distanciando. A liderança levanta um projeto, todos começam bem, daqui um pouco vai se afastando, vai se afastando, vai distanciando, e daqui um pouco ninguém mais lembra do que foi levantado e compromissado. Alguém recebe de Deus uma proposta, alguém recebe de Deus uma missão, e de repente começa bem, começa trabalhando, começa com todo o vapor, e daqui um pouco vai se esfriando, 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 daqui um pouco está fazendo como se fosse obrigação. E nós precisamos acordar para a vida, porque quando a trombeta soar, só vai ouvir o toque da trombeta crente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a trombeta soar, não vai subir crente fofoqueiro, crente meia boca, crente que não sabe o que quer, crente que está na igreja só para se aparecer, só para se amostrar. Isso aí vai ser uma levada de pessoa que vai ficar como as virgens loucas para trás, mas só entra para as bodas do Cordeiro crente que está cheio, transbordando e ainda tem reserva. Não adianta trazer uma palavra de autoajuda, não adianta trazer uma palavra que amassagia o ego, tem que trazer a palavra que vai ter que ressuscitar aquilo que está morto, como foi cantado aqui pelo presbítero, pelo pastor Jefferson, que cantou o hino dizendo, aquilo que está morto vai ressurgir, vai ressurgir, porque se o fogo apagou, não há mais vida. Agora veja bem, 5 eram loucas. Certamente estas virgens não priorizavam a vida com Deus e espiritual. Vamos na festa, vamos para o shopping, vamos para isso, vamos fazer aquilo, vamos, isso aqui, vamos. Quando se fala da obra de Deus, são vagarosos. Estou tão cansado. Hoje eu não vou para o culto. Estou cansado demais. E o tempo vai passando. E a pessoa vai se esfriando. Vai se distanciando. E daqui um pouco, irmão, é tarde. É tarde. Que essa palavra possa servir para mim, para ti, para você que me assiste através do canal Ebenezer, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo, acenda essa chama aí, acenda essa chama aí. As fogueiras precisam estar acesas. Nesses dias de folias, nesses dias de comemorações aí de São João, nós sabemos nessas festas juninas aí, quando se passa na cidade dos interiores, aquele monte de fogueirinha acesa, toda porta tem uma fogueira, e todo mundo chega perto da fogueira para se aquecer.
Aqui mesmo na cidade levantou uma fogueira. Eu não tive por lá, mas disse que era alta, era grande. E as pessoas se aglomeravam em volta daquela fogueira, admirando e sentindo calor por causa do frio. Mas todos acendem uma fogueira por causa do frio. E eu quero que você entenda isso nessa noite. É tempo da igreja acender fogueira. Não é só aqui dentro do culto não, mas nas casas tem que ter fogueira acesa no seu lar, no seu trabalho, na escola. Acenda uma fogueira para que todos possam se aproximar desse calor gostoso que é a presença do Espírito Santo e dizer: eu também quero sentir esse calor. Mas crente iceberg, crente congelado, crente que não dá mais glória a Deus, crente que não ora mais, está desviado dentro da igreja. Mas nessa noite Deus quer incendiar coração aqui. Jesus quer incendiar. Jesus quer trazer vitória. Jesus quer trazer cura. Infelizmente assim tem sido com muitos cristãos que estão dentro das igrejas. Já receberam Jesus e creem na volta do Senhor, mas não prioriza o relacionamento com Deus. Infelizmente as coisas de Deus não são prioridade para muitas pessoas. Aceitaram a Jesus, receberam Jesus como Salvador, mas infelizmente não priorizam Deus. Eu quero ir para o céu, eu quero estar na glória com Jesus. Eu já aceitei Jesus, mas não quer compromisso, não quer envolvimento, não quer relacionamento. Tudo que precisa chamar ele não pode. Está escorregando mais do que azeitona na boca de banguelo. Para lá, é para cá, aí chama para cá, não posso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a cabeça doeu, o pé doeu, fez isso, fez aquilo, o menino caiu, o menino levantou, o menino deitou. Ei, em nome de Jesus, até quando haverá desculpas e farrapada para se relacionar com Deus? É tempo da igreja voltar aos primórdios. É tempo da igreja voltar às orações. Não só dentro da igreja, mas nos montes, nas casas, nos lugares, nas reuniões, nas vigílias. A igreja precisa acender essa fogueira, porque senão o mundo está perdido. A única esperança do Brasil e do mundo é Jesus Cristo. É a igreja de Jesus. Nós precisamos acordar e despertar, porque a Bíblia diz em Mateus 6,33 o que está escrito: mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai falar nesse capítulo sobre a inquietude do ser humano, porque nós temos tendência de preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, o que nós iremos vestir. E a Bíblia nos dá uma lição neste capítulo, quando ela diz: olhai para os lírios do campo, que não tecem nem filha, olha para os passarinhos que voam, e aí todos eles são alimentados, e olha as ervas do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu como ela. Vós valeis muito mais do que pardais, vós valeis muito mais do que passarinhos, e Deus cuida de todos. E por que você acha que Deus não vai cuidar de você? Porque esse descaso de achar que é a profissão, que é a vida que você, a faculdade que você fez é que te dá sustento, é que te sustenta, é a força do teu braço. Ei, sem Jesus nós não somos nada. E quando nós estamos envolvendo demais com as coisas dessa vida, Deus permite alguma coisa acontecer para nós voltar e refletir e dizer: eu preciso voltar para aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem gente lutando contra a vontade de Deus. Tem gente que já perdeu carro, já perdeu casa, já perdeu família, e ainda não enxergou que ele precisa consertar.
que ele precisa pôr o altar em ordem e mandar, aleluia, que o Espírito Santo, pediu o Espírito Santo que incendeie ele de novo. Aí sim as coisas vão começar a andar na vontade de Deus. Então acorda, desperta. Até quando nós vamos precisar trazer pessoas de longe, pessoas renomadas, para trazer avivamento na igreja? Essas pessoas que vêm para confraternizar, vêm para adorar, vêm para glorificar, mas a chama já tem que estar acesa de dia e de noite, que quando entrar o pregador, ele vai dizer assim: meu Deus, que glória é essa nesse lugar? O pregador está pregando, e o povo... Aí o irmão dá um glória, a glória. Glória o quê, irmão? Ou nós vamos envolver com a graça e o poder de Deus de verdade, ou nós iremos perecer. Então busca primeiro o reino de Deus. Será que nós estamos buscando o reino de Deus? Outras coisas Ele mesmo acrescenta em nossas vidas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não pôr a mão sobre a tua casa, o que seria de mim, de você, se não fosse a poderosa mão de Deus? Se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de nós? Mas Deus nessa noite está nos chamando para o relacionamento. Deus nessa noite está nos convocando para o altar. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que a lição que aprendemos aqui é priorizar aquilo que é espiritual. E uma daquelas virgens, a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 tinha compromisso com aquilo que é de Deus e 5 não estava nem aí. Olha o que diz aqui o terceiro ponto desta palavra que estamos falando. A Bíblia vai dizer sobre fazer um autoexame diário para ver se o fogo do Espírito continua aceso em nossas vidas. Fazer exame de mês em mês, de semana em semana, de 3 em 3 dias, diário, para ver se a chama do Espírito Santo ainda está acesa em nós. Então, queridos e amados irmãos, como já falamos, a velha aliança, a responsabilidade aqui era do sacerdote. Era a responsabilidade deles manter o fogo aceso no altar e não podia deixar o fogo se apagar. Agora, se nós olharmos hoje, nós como cristãos, que somos e somos sacerdotes também, Deus é responsável, cada um de nós, de manter a chama do Espírito aceso, aonde? No altar dos nossos corações. Essa é nossa responsabilidade. E como é que eu vou manter essa chama acesa no meu coração? Orando, consagrando, separando, priorizando, relacionando com Deus. A igreja que ora tem vitória para contar. Mas a igreja que não ora e não se relaciona com Deus será uma igreja sem a força e a presença do Espírito Santo em si. Então a chama do nosso coração e o exame tem que ser diário. É importante fazermos um exame diário para ver se o nosso relacionamento com Deus continua aceso. Você está relacionando com Deus? Sim ou não? Faça uma reflexão nessa noite. Porque se nós formos negligentes e acharmos que nós não temos necessidade de ouvir essa palavra e dizer, essa palavra não gostei, é um sinal que a vida não está boa. É um sinal que existe uma UTI instalada
na vida espiritual de muitas pessoas. Tem pessoas que estão na UTI espiritual. Tem pessoas que estão fracassadas. Tem nome de crente. Tem nome de que vive, mas está morto. Porque no linguajar das pessoas, ser crente é símbolo, é sinônimo de poder, de graça, de oração, de busca incessante. Mas quando na verdade muitos que têm o nome de vivo estão mortos. Até veste roupa de crente, paletó de crente, mas está morto. Estão mortos. Por quê? Porque disso não tem nada a ver. Isso não tem importância, isso não tem problema. Aqui ninguém viu, aqui ninguém vê. Mas em nome de Jesus Cristo é tempo de pedir a graça e a misericórdia e dizer: Espírito Santo, me incendeia, me faz aceso de novo, porque eu preciso estar transbordando da tua graça e o teu poder. A Bíblia diz que alguma daquelas virgens quiseram buscar. E hoje não é diferente. Muitos aqui, muitos que me ouvem agora, que me assistem agora, só irão buscar quando a porta já estiver fechada. Muitos vão desesperar para buscar na última hora. Alguns já estão desesperados, porque acabou a família, acabou o sonho, acabou os projetos. Satanás entrou, roubou, matou e destruiu. E agora está só os farelos, está só os bagaços. E agora quer chegar e quer reconstruir de um dia para o outro. E não é assim. A busca por Deus é gradativa. A busca por Deus é coisa que não é de um dia para o outro. Leva anos de relacionamento, de busca. Por cada dia que você busca mais, você relaciona mais, você fica mais sensível, tem mais sensibilidade, dá ouvido para o Espírito Santo, consegue entender o que Deus está falando, consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E quando tem um sonho, não é um sonho qualquer, é uma visão que Deus está te dando em sonho. Sabe o que é isso? É sensibilidade, é relacionamento, é vida com Deus. Mas muitos não estão nem aí. E então muitos vão deixar para fazer o autoexame quando a porta já estiver fechada. O desespero será muito grande, porque quando a trombeta soar, nem todos que dizem ser crente vai subir. E a responsabilidade minha e sua é muito grande. Porque a vida toda nós falamos para os parentes, para os amigos, que nós éramos crentes. E quando o arrebatamento acontecer e parte da igreja for levada, aqueles que eram prudentes e os loucos como lobos estão por aí desgovernados, como é que vai ser agora? Porque a igreja foi tirada. Aí você chegar diante da sua família, que tanto acreditava em você, que tanto lhe respeitou, amigos que reverenciavam você e dizia: aqui está um homem de Deus, uma mulher de Deus, olhar para a nossa cara e dizer: o que tu está fazendo aqui, rapaz? O que você andou fazendo que nós não sabia? Que tipo de crente era você? Pastores, missionários, obreiros terão as vestes rasgadas no meio das ruas. Pessoas vão falar: isso aí, o que foi que você ficou? Por quê? Você não pregava um Deus, você não viveu um tempo, uma vida dentro da igreja. Mas o simples fato de estar dentro da igreja não quer dizer que nós estamos bem com o Senhor. Ainda hoje há esperança, há uma oportunidade. Então é tempo de refletir, é tempo de fazer um autoexame.
Chega desse negócio de blá blá blá. Chega desse lugar, negócio me ajuda, me socorre. Pode ajudar? Pode. Mas você tem que se responsabilizar com a sua vida com Deus. Até quando que você vai pôr culpa em A e B para que você fique caído? Até quando você vai usar o seu esposo para abrir brecha, para você continuar no pecado, para continuar caído, sem ter força para se erguer diante do Senhor? Até quando vai haver desculpa para não colocar a vida no altar? Se Jesus vier, tu vai ficar com esse salário aí e vai para o inferno. Ah, mas se eu casar, fazer isso, eu perdo meu salário. Vai para o inferno com o salário e tudo. Fica aí, que depois esse dinheiro vai valer alguma coisa. Porque, irmão, não estou falando de oportunidade. Tem pessoas que não têm, e Deus conhece e age com justiça. Mas tem pessoas brincando com o evangelho. Tem pessoas trocando a palavra por qualquer coisa, qualquer porcaria. Porque as coisas dessa vida não valem nada diante da grandiosidade e daquilo que Deus tem para você. E Deus quer te honrar. Deus quer te honrar na terra, mas Ele está dizendo: seja altar cheio do fogo, seja um altar cheio do poder de Deus. Nós vamos encerrar essa palavra, e a conclusão diz: que bom que as portas ainda não se fecharam para nós. Ainda bem que as portas ainda não se fecharam para nós. Diga por quê? Porque estamos vivos. Primeiro, porque estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Não podemos viver nesse mundo achando que vamos passar a eternidade aqui. Não podemos ficar nesse mundo achando que isso aqui é bom. É bom? É nada. Isso aqui é sofrimento. Paulo mesmo estava dizendo: o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Isso aqui não é nada diante daquilo que Deus tem reservado para nós. Então, não podemos servir a Deus podemos servir a Deus, até servir a Deus de qualquer jeito. Pode? Pode. Eu posso servir a Deus do jeito que eu quero? Eu mando no meu nariz, ninguém paga minhas contas, pastor. Eu faço o que eu quero. Você pode fazer isso? Pode. Pode sim. Só tem uma coisa: só não pode entrar assim na presença de Deus. Você pode ser um crente que aqui você é cheio do Espírito Santo, mas tem um relacionamento extraconjugal lá fora? Pode. Só não pode entrar no céu. Você pode ser um crente aqui que prega bonito, fala bonito, mas lá fora compra e não paga, engana as pessoas? Pode. Só não pode entrar no céu. Eu posso ser um crente aqui, que aqui eu sou crente cheio do Espírito Santo, pulo até sapateio e até parece uma vara que vai tombar e não tomba, mas lá fora tem 2 WhatsApp, tem 2 Facebook, um de crente e um de endemoniado. Pode, mas só não pode entrar no céu. Não pode. Isso aí é fato. Não adianta esta vida dupla. Ou nós decidimos ser crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ou nós vamos renunciar a esse mundo, ou nós vamos continuar enganando a nós mesmos. E quando a trombeta soar, vai ficar com cara de tacho olhando e dizendo: o que foi que aconteceu? Aí vai querer orar, pastor, vai querer jejuar, vai querer buscar, vai correr para ver se a porta ainda se abre. Mas a porta que Deus fecha, homem não pode abrir. Lembra de Noé? A arca foi construída 120 anos. Quantos anos? 120 anos. Agora imagine uma voz que chega, dá o passo a passo, dá o projeto para Noé, e o cara, por causa da voz que ouviu, passar 120 anos sem transgredir
E dentro do projeto que Deus chamou, 120 anos, focado, sem desviar. E alguém olhando, Gagá, ô doido. Naquele tempo não chovia a chuva do céu, irmão. Não tinha chuva. Aí é que a loucura era grande. Era o vapor que subia da terra que regava as ervas. Então era algo impossível que Noé estava dizendo, mas ele estava dizendo: ei, salva a tua vida, salva a tua casa, vem comigo para a arca. E ninguém queria, mas quando a porta fechou, o povo batia, gritava, e a terra foi se inundando, e o povo, grande dilúvio acontecendo, e batia dizendo: abra a porta, abra a porta. Não tem como, porque a porta quem travou e selou foi Deus. É o que aconteceu com as virgens. Abre-nos a porta, Senhor. Já busquei azeite, já estou cheio. Vai ter gente que vai ser crente, lavado, remido, vai até falar em línguas estranhas para se apresentar, e aí é tarde. E a Bíblia diz que aí são choro amargamente, que muitos se lamentarão. Muitos dirão: por que, meu Deus? Mas nessa noite, ainda hoje, temos a oportunidade de fazer um autoexame para ver o que está faltando, se está faltando azeite, se está faltando o Espírito Santo em nossas vidas. É noite de fazermos aqui um autoexame e dizer: Senhor, Espírito Santo, Tu está em mim. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a vencer essa jornada. Me ajuda a completar a carreira que me foi proposta, Deus. Porque a igreja de Deus está nos últimos momentos na face da terra. A igreja de Deus está vivendo os últimos instantes para o arrebatamento acontecer. Então, em nome de Jesus Cristo, se você precisa mudar, mude. Se você precisa abandonar alguma coisa que te impede de entrar no céu, é melhor, a Bíblia diz, entrar até sem um braço, sem um olho, mas entrar na vida eterna do que ter os braços e ir para o inferno. É tempo de decisão. É tempo de tomarmos posicionamento e dizer: Deus, eu preciso ser uma tocha acesa nessa geração, meu Deus. Quando eu louvar, que o louvor, Espírito Santo, possa tocar na alma. Quando eu pregar a Tua palavra, que a palavra possa ir de encontro aos corações e operar grandes mudanças, meu Deus. Uma geração incrédula, uma geração doente, uma geração perversa, de coração endurecido, mas que Deus nessa noite, através dessa palavra, possa mudar corações, mudar pensamentos e trazer do sono da morte com um grito de vitória e dizer e ouvir o que Lázaro ouviu quando Deus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressurgiu. Deus quer ressuscitar a presença dele nas nossas vidas, na nossa casa. Mas lembre-se de uma coisa e nós vamos encerrar: o autoexame é nosso. Ou você acha que o pastor tem condição de fazer autoexame da sua vida? Hoje o irmão falou ali, quando ele era mais jovem, e quando a gente orava, e numa campanha no monte, quando descemos do monte, chegamos na igreja, o irmão era um jovem na igreja. Aí disse que algum jovem olhou assim e disse: o pastor está descendo do monte, estou fora de culto hoje, vai revelar. Aí ele foi e falou: mas mesmo assim eu vou ir. Ficou meio no canto, de repente Deus fala: ei, você, vem aqui que tem jovem em pecado. Tem pessoas em pecado aqui que precisam abandonar o pecado. E aí
veio um, veio dois, veio três, veio quatro, ele contando. E ele lá, ele tentando disfarçar, e fui lá para trás querendo sair. Ainda tem pessoas em pecado, vem. Ele disse, não tem jeito não, foi. Mas o que ele estava fazendo? Fazendo a obra de Deus em pecado. E isso é o que mais está acontecendo hoje na atualidade. Pessoas em pecado, com mão suja, incapacitadas, impossibilitadas, mas estão dizendo, estamos na graça, não tem problema não, Jesus é misericordioso, mas esse autoexame quem faz é você. Se você não tem condição, chega e diz assim, pastor, eu preciso acertar minha vida primeiro, porque eu não posso mais fazer a obra do jeito que eu estou fazendo. E senta no banco, reconcilia e seja crente de verdade. Aí sim você vai dar um passo para a glória. Você vai abrir espaço. Agora, Jesus enche de quê? Se não confessou, não abandonou o pecado. Pecados cabeludos que estão há tantos anos, há tanto tempo, e não são confessados os pecados, e ainda diz ser cheio do Espírito Santo. É preciso arrepender, é preciso voltar, é preciso se humilhar, porque ainda há esperança, ainda há. A responsabilidade é minha e sua, e de mais ninguém. Por isso tenhamos compromisso com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, quem quiser corromper, deixa corromper. Porque tem gente assim que vai na leva de todo mundo. Se alguém está indo, ele vai na levada. Aonde ele achar o embalo, ele vai. Ele é a Maria, vai com as outras. Se ele vê um negócio mal feito, ele vai junto, vai incendiando aquilo. E daqui um pouco, não tem força mais para orar. Daqui um pouco está falido. Daqui um pouco está raquítico, anêmico, e não tem mais jeito. Só arrependendo e confessando o pecado que está escondido, e voltar ao primeiro amor, para que o nome seja renovado no livro da vida. Não fica pensando que pecado escondido, porque falou e não confessou, vai receber vitória. Não recebe não, viu? Fica ciente disso. Se Jesus voltar, tu está perdendo tempo dentro da igreja. Está perdendo tempo. E quando a trombeta soar, vai ficar. Vai ficar. Não adianta eu falar aqui, irmão, continua aí. Vai, que Jesus é maravilhoso. Jesus já fez o que tinha de fazer na cruz. Ele fez tudo. Mas ele disse que sem arrependimento, sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa palavra aqui não é para pessoas mundanas não, isso aqui é palavra para crente. Isso aqui é para crente que é desordeiro, crente que está afastado, crente que se desviou da presença de Deus e está perdido dentro das igrejas, achando que está arrebentando e não está com nada. É tempo da igreja conscientizar, buscar, abraçar, mas nessa noite, se tu crer e confiar e buscar, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo está lhe tocando, está trabalhando, está moldando, está agindo, mas você precisa abrir o coração e dizer: eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Irmão, não queira agradar ninguém por nada não. Seja verdadeiro, porque a verdade prevalece em qualquer lugar. Se você não gosta, fala que não gosta. Se você gosta de falar que gosta e não gosta, você está mentindo. E se você estiver mentindo, você é falso. Então, em nome de Jesus, chega, fala a verdade. Aí tem gente que fala assim, mas pastor é duro demais, fala muita coisa, esse pastor pega pesado, Sabe que tem igreja aí de todo jeito. Tem igreja aí do oba-oba, do pula-pula, vem para cá, que aqui vem do jeito que está e fica do jeito que está. Está cheio por aí. Mas aqui nós ainda pregamos um evangelho que cura, liberta, transforma. Ainda nos preocupamos em discipular pessoa, descer pessoas água e mostrar para ela o caminho certo, conforme o que a palavra de Deus nos mostra. Agora, quem quiser adorar a Deus conosco e quer morar no céu, então tem que renunciar a muita coisa. Então, em nome de Jesus, seja uma tocha
e uma chama acesa na face da terra por onde você passar. Você está assistindo o vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva.